Oi, princesas! Oi, príncipes! Tudo bom? Tô falando princesas e príncipes porque eu sei que pode aparecer os dois públicos, mas eu costumo falar mais pra mulheres, né? Então, oi, princesas! Mas se tiver algum príncipe por aí me assistindo, oi pra você também. Gente, apareci aqui um mês depois, porque se você olhar o último vídeo que eu falei das redes sociais, esse vídeo agora tem um mês que eu gravei e pode ser bizarro isso, mas eu estou com a mesma blusa que eu gravei o vídeo de um mês atrás. Oh Deus, é o espírito minimalista que está habitando em mim. Sim, eu estou muito minimalista, então eu tô com a mesma roupa. Porque eu tenho poucos looks agora no meu guarda-roupa pra poder ficar explorando. Mas enfim, vamos mudar isso. Não porque eu vou comprar mais roupas, mas porque eu vou, né, mestificar aí as roupas pra não ficar aparecendo sempre no mesmo vídeo. Mas uma coisa nova, cenário novo. Essa casa aqui é nova. Mudamos. Tem basicamente uma semana que eu mudei. Eu estava numa casa antes e vocês podem perceber pelo barulho. Gente, ao silêncio disso aqui. Isso tem um propósito, eu sei. Porque, olha, lá era muito barulho. E antes de começar a entrar no que eu queria mostrar a casa pra vocês, na verdade. Mas antes eu quero falar um pouco do testemunho sobre essa casa. Antes de eu mudar pra cá, eu estava morando numa casa que era em São Paulo, agora eu moro em Osasco. E essa casa, eu vim pra ela em 2023, 2021. Eu fechei meu salão em Perus e abri esse salão na Avenida Corifeu em 2021. E foi um tempo onde eu posso dizer pra vocês que Deus me ensinou em que tem coisas que vão acontecer, mas não necessariamente no meu tempo. Aquela casa, eu posso dizer pra vocês que foi um trabalhar de Deus na minha vida, mas ao mesmo tempo foi um preparo de Deus para entender quem Ele era na minha vida. Não que eu não conhecia o lugar dele antes, eu sempre soube quem era Deus na minha vida. Só que a gente sempre tá tentando fazer as coisas para ajudar Deus, né? Deus sempre deixou bem claro na minha vida de que Ele cuidaria de mim e que Ele estaria comigo e eu não precisava me preocupar. E quando eu mudei para aquela casa, uma coisa que aflorou muito em mim foi a ansiedade. Eu era muito ansiosa, muito preocupada e tava sempre, todos os meses, eu posso dizer pra vocês, olha, eu tô sentindo uma paz nessa nova casa que eu confundi com a paz que eu sentia lá. Gente, lá foi um lugar muito bom, foi um lugar onde eu cresci muito, mas a paz que eu sinto hoje, aqui, nesse lugar, é totalmente diferente do que eu sentia lá. E eu me emociono um pouco porque eu tive muitas crises de ansiedade morando na outra casa. E era ansiedade constante. Às vezes eu acordava assim no meio do meu dia e eu sentia meu coração pulsar e eu ficava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu tava sempre com o pensamento acelerado, não conseguia focar em uma coisa só. E eu sentia algo dentro de mim que eu não conseguia explicar. E aí eu fiquei 2 anos e 2 meses, né? 2 anos e 3 meses, né, nessa outra casa. E chegou um tempo, que foi no começo de 2023, o qual eu comecei a entrar em um propósito de oração com Deus, perguntando se era realmente para mim continuar naquela casa, porque o início naquela casa foi muito difícil e eu não sabia mais o que fazer em relação ao meu trabalho, ao meu negócio. Parecia que estava tudo muito complicado e eu tinha sempre crises de ansiedade, preocupada com inúmeras coisas. Só que Deus estava tentando me ensinar a descansar nele, a descansar na palavra dele. E algo que eu não conseguia fazer era isso, descansar. Apesar de confiar em Deus, de falar com Ele todos os dias, de ler a palavra dele todos os dias, eu não descansava nele. Eu estava sempre preocupada. Por isso, as crises de ansiedade constantes. E aí, junto veio, né, com as redes sociais, em que eu ficava lá enfurnada na rede social, achando que aparecer, que fazer coisas sem sentidos, era aquilo que eu precisava fazer pra minha vida. Quando, na verdade, me trazia mais ansiedade. Eu falei pra vocês no último vídeo, né? Então, eu entrei nesse propósito com Deus de oração, de ficar buscando respostas, né? Do que eu deveria fazer, se eu deveria permanecer naquela casa ou se eu deveria sair. E o que aconteceu? Aquela casa estava em processo de venda, né? Eu tentei comprar a casa, mas eu não consegui. E aí eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu vou colocar diante de ti que se for pra mim permanecer nessa casa, mesmo após ela ser vendida, a dona não vai querer morar aqui e eu vou continuar aqui. Agora, se não for,
duas coisas vão acontecer. Se for pra mim ficar, ela vai me dizer que eu posso continuar morando. Se for pra mim sair, ela vai me pedir essa casa. E aí, fiquei orando e descansei em Deus. Quanto mais o tempo passava, mais ansiosa eu ficava, mais crises de ansiedades eu tinha. Constantemente eu acordava no meio da noite, eu não dormia mais, eu não tinha sonos de tempo prolongados, né? Eu vivia acordando no meio da noite e tendo pesadelos. O barulho da avenida começou a me incomodar extremamente. Eu me assustava facilmente com o barulho de carros passando. Enfim, eu não tinha paz. Eu sentava pra fazer o devocional, daqui a pouco vinha um barulho de buzina, não sei o que, eu desconcentrava, eu largava a Bíblia do lado, aí não orava. Enfim, gente, eu não conseguia fazer mais nada. Continuei nesse processo de oração. O pessoal começou a ir, né, ver a casa, trazer pessoas para poder conhecer o imóvel. E a minha ansiedade começou a aflorar, porque eu comecei a ficar perdida. Por quê? Eu não sabia para onde eu ia. Particularmente na região que eu morava ali, os aluguéis eram bem caros. São aluguéis um pouco mais altos, né? Então, quando eu fui alugar aquela casa, eu tava na época de pandemia. Então, Deus, né, conseguiu me ajudar a alugar aquela casa por um valor, assim, muito baixo. Do que todo mundo da região pagava. Então, eu ficava pensando, meu Deus do céu. Se um dia essa casa realmente for vendida, eu vou pra um lugar que o aluguel vai ser muito mais caro. Enfim, comecei esse processo de oração, toda semana tinha alguém lá olhando a casa e aquela crise de ansiedade, ai meu Deus, alguém vai comprar, e eu não conseguia sossegar, e comecei a ter crises e mais crises. Até que uma moça, eu lembro como se fosse nesse exato momento, quando ela entrou na casa, que eu vi ela, eu sabia que era ela que ia comprar. Não me pergunte como, na verdade, me pergunte, né? O Espírito Santo falou comigo, é ela que vai comprar a casa. E aí, eu falei, é essa moça que vai comprar. Eu lembro como se fosse hoje, gente. Ela entrou na casa, ela olhou a casa e eu senti. O Espírito Santo falou comigo, é ela que vai comprar essa casa. Só que eu não sabia que eu ia sair da casa, né? Até então eu falei, ela vai comprar a casa, mas provavelmente eu vou continuar morando aqui. Mesmo tendo esse monte de crise de ansiedade. Tipo assim, eu sabia que o lugar não era pra mim, mas eu queria permanecer ali. Simplesmente por medo de não caminhar, não deixar com que Deus fizesse algo na minha vida maior do que eu estava acostumada, né? Simplesmente porque eu não conseguia dar o controle da minha vida por completo para Deus. Apesar de confiar em Deus, de estar ali, de conhecer a palavra dele, eu não depositava minha confiança toda nele. E Deus vinha sempre falando comigo, confie em mim, eu sou o seu provedor, eu sou o seu pai, eu sou o seu amigo. Você não precisa resolver tudo. Você não precisa se preocupar com tudo, porque eu sei que existem mulheres que vão assistir esse vídeo, que são solteiras, que moram sozinhas e que cuidam de tudo na sua casa. E eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto a gente pensa, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, meu Deus, eu sou sozinha pra tudo. Só que não, você não é sozinha pra tudo. Deus está com você. E literalmente, o Espírito Santo, Deus, Jesus, ele quer que você entenda que ele é seu melhor amigo e que ele está com você. E que não importa quais serão os momentos que você vai passar na sua vida. Pode ser momentos bons ou pode ser momentos difíceis. O que ele quer que você entenda é que ele quer que você se sinta bem e feliz em todos os momentos da sua vida. E que você tenha uma certeza, ele está com você em todos os momentos. Pode ser momentos bons, pode ser momentos difíceis. Tem uma palavra, né, que o apóstolo Paulo fala, eu não vou me lembrar agora exatamente, que ele diz, eu aprendi a viver contente em todas as situações da minha vida, tanto na fartura, quanto na falta do pão, quanto na alegria, quanto na tristeza. Enfim, ele aprendeu a viver contente em todos os momentos da vida dele. Por quê? Porque ele sabia que Jesus Cristo estava com ele. E é isso que Deus estava tentando me dizer. Eu estou com você. Eu estou com você. E aí o que aconteceu? Essa moça entrou nessa casa e eu sabia que era ela que ia comprar. No dia seguinte, Deus me deu uma canção que é do Thales, que se chama Ele é Contigo. Resumidamente, a música diz que Ele é contigo aonde você estiver. Já era Deus me dizendo, você vai sair dessa casa. Só que eu não tinha prestado atenção. Eu fiquei escutando a música, gente, por vários dias e eu não prestei atenção na música. Eu só fiquei pensando, falei, Deus, tá, mas assim, eu não vou sair daqui. Eu pensando, né? Falei, essa moça vai comprar casa, mas ela não vai desalugar. E aí o pessoal da imobiliária foi lá e falou pra mim que ela iria comprar casa, mas que ela não iria dispensar meu contrato. E quando chegasse no final do ano, ela iria renovar meu contrato. Aí eu falei, tá vendo? Resposta de Deus. Não, era a resposta que eu queria, né? Queria continuar ali no lugar que não me fazia bem, mas que era cômodo pra mim, porque o valor do meu aluguel era mais baixo. Eu não sei por que eu tô falando isso, mas muitas vezes a gente se permite ficar em lugares aonde tá confortável, não porque é bom pra gente. Tá confortável, porque assim, eu consigo manter, eu consigo me virar. Se tudo é errado, eu consigo arrumar um trabalho que vai conseguir cobrir. Então a gente fica tentando ficar naquele lugar que não é bom.
que não nos faz bem, que nos gera dor, que nos gera ansiedade, que nos gera tristeza, mas por quê? Porque tá confortável, porque tá legal, porque está ali satisfatório ficar sentada ali na coisa que tá acabando com a sua saúde mental, mas você se acomodou, você se tranquilizou. E foi o que aconteceu comigo, eu me acomodei. Aquele lugar não me fazia bem, não estava bom pra mim, não foi bom para os meus negócios, para aquilo que Deus, ele me falou quando Deus falou assim, olha, eu quero que você abra esse salão. Quando eu abri esse salão lá em Peruís, a primeira vez que eu abri ele, gente, tudo fluiu. Deus foi provendo tudo de uma maneira que eu não conseguia explicar. E ele fluiu. Quando eu mudei para Corifeu, não é que ele não fluiu, mas foi totalmente diferente, porque ele estava tentando me ensinar a viver de uma maneira diferente. Então, o que eu quero te dizer? Às vezes você tá num lugar onde não tá bom, onde Deus está dizendo para você, saia, se mova, se movimente, mas você se acomodou, porque para você tá confortável estar ali. Voltando. Pra mim tava confortável. Então, quando aquele cara falou pra mim, você vai continuar na casa? Eu achei o máximo. Eu falei, nossa, muito obrigada. Ai, meu Deus. É o aluguel que eu posso pagar. Comecei a fazer conta, porque eu sou uma pessoa que adora fazer conta. Mas eu não vou te julgar, porque todo mundo que mora sozinha, gente, vive fazendo conta. Porque é a vida. Porque a gente sempre acha que, enfim, né? A gente pensa, não, sou eu e eu mesma. Só que não é você e você mesma. É você e Cristo. Se Deus te deu uma palavra para fazer algo, se Deus te colocou no seu coração para fazer algo, confia nele e pronto. Então, aquele rapaz falou pra mim e eu fiquei tranquila, né? E essa música na minha cabeça. Ele é contigo onde você estiver. E eu, tipo assim, falei, Deus, você é comigo aqui, entendeu? Eu tô aqui, tá tudo bem. E aí, novamente, o incômodo começou. E aí, Deus começou a me dar várias palavras. Várias palavras. E aí, eu tava em casa, eu abri um jejum. Eu tenho anotado no meu caderno, eu fiz um jejum pra pedir uma resposta de Deus sobre uma outra coisa. E Deus me enviou um notebook. Gente, eu tava em casa, a minha campainha tocou. E Deus me enviou um notebook, que é um notebook que tá aqui do meu lado. E eu tinha um outro notebook, que pra mim tava perfeitamente bom. Eu lembro até que na noite que eu entreguei o jejum, eu tava no computador lá. E aí ele parou. Só que ele dava essas panes. E aí eu até falei, Deus, não deixe esse computador parar agora. Porque eu estudo por ele. Eu vejo meus vídeos sobre coisas de cabelo. Enfim, eu faço tudo pelo meu notebook. E eu só falei isso. Eu falei, Deus, não deixa meu notebook parar agora. Porque assim, tu sabes, né? Eu falo, tu sabe, né, Deus, que eu não tenho como comprar um computador agora. E aí Deus me enviou um notebook. Só que naquela semana que eu tava fazendo esse propósito, não era referente à minha vida. Eu tava pedindo uma resposta pra Deus sobre um relacionamento. Vou abrir o jogo pra vocês. Eu tava pedindo a resposta pra Deus sobre uma pessoa que eu tava me relacionando, conversando, e eu queria uma resposta. Aí chega o notebook na minha casa. Só que às vezes, gente, o inimigo, ele quer te confundir tanto, 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 que ele usa uma coisa assim, uma brecha pra tentar confundir a sua mente. Só que Deus, ele não deixa você confuso. Eu recebi esse notebook, dentro dele teve uma coisa que eu vi e que eu associei a essa pessoa. Só que na realidade, não. O que Deus estava tentando me dizer, eu cuido de você. Eu tô te enviando isso daí porque eu sei que você precisa e eu quero que você entenda que eu sou seu pai, o seu provedor e eu cuido de você. Você não vai precisar comprar aquilo que você precisa e eu sei que você precisa. Só que eu quero que você entenda, que eu quero que você se relacione comigo de uma maneira tão natural que você vai entender que vai ter coisas que você vai me pedir e que se eu achar que é bom pra você, eu vou te entregar, porque eu cuido de você. Você não mora sozinho, você mora comigo, você mora com Cristo. Eu sou seu melhor amigo, eu estou com você todos os dias. Em qualquer momento do seu dia você pode parar e conversar comigo. Você pode falar comigo, Deus, você pode conversar comigo, porque eu estou aqui do seu lado, eu estou te ouvindo. Você pode conversar comigo sobre coisas normais, sobre qualquer coisa que você esteja sentindo. Você pode falar comigo. Eu sei que eu recebi esse notebook e eu fiquei assim... Gente, eu não conseguia nem abrir o computador porque eu não tava entendendo nada. Eu não tava entendendo nada. Eu falei, como assim? Falei, Deus, eu sei que eu reclamei do meu notebook ontem, mas eu só te pedi pro notebook não queimar. E o senhor vai lá e me dá um notebook. Mas ele queria me dizer isso. Que ele estava comigo. E que eu falei e ele ouviu. E que ele quer que eu entenda que ele é o meu melhor amigo, que ele está comigo. Enfim, Deus já estava começando a trabalhar comigo naquele momento. Nisso, eu empolgada, né, com as coisas da casa, que eu falei, agora eu não vou me mudar. Comecei a fazer vários planejamentos. E aí Deus falando comigo, você vai sair daí. Deus começou a falar no meu coração, você vai sair daí. Só que eu comecei a questionar e comecei a brigar. Falei, não, Deus, mas você não entendeu. Eu não tenho como sair daqui. Se eu for sair dessa casa, eu vou pagar um aluguel mais caro. Como é que eu vou pagar? O volume de clientes que eu tenho hoje é pra mim manter o lugar que eu tô hoje. Não tem como eu ir pra um lugar mais caro. E você sabe que na região que eu estou instalada,
uma casa vai aumentar mais do que eu já pago nessa casa hoje. Então, assim, a gente tem que ficar aqui. Gente, eu falava exatamente assim, a gente tem que ficar aqui. E o Espírito Santo me incomodando, me incomodando. E aí eu falei, não, o moço da imobiliária falou que eu vou ficar aqui. Gente, olha o nível. Eu querendo colocar a minha vida na mão de uma pessoa que trabalhava numa imobiliária, que nem me conhecia. Tipo assim, Deus tinha acabado de me enviar um notebook, me demonstrando que ele era meu pai, que ele cuida de mim, e eu tava medindo força com ele. Tipo, tentando dizer, não, Deus, eu sei que o Senhor às vezes vai fazer umas coisas pra me agradar, mas, assim, o cara da imobiliária falou, entendeu? Tá falado. Era tipo isso que eu tava tentando fazer. A pessoa lá que nem me conhece tava falando e eu queria colocar nas mãos daquela pessoa a minha confiança. Aí, passou um tempinho, mais precisamente, eu não vou lembrar a data, mas eu sei que passou um tempinho, faltando 4 meses pro meu contrato acabar, a imobiliária me mandou mensagem. Quando eu recebi lá, boa tarde, SH Prime, que é o nome da imobiliária, eu falei, vixe. Falei, vão pedir minha casa assim mesmo. A moça não tinha nem falado nada. Eu abri a mensagem, coloquei, oi, boa tarde, tudo bem? Ela, tudo bem, Bruna. Então, passando pra te informar que a nova proprietária pediu pra te dizer que ela não vai estender seu contrato e que você pode começar a procurar imóvel, né? Com calma, mas se você quiser sair antes, tá tudo bem pra ela. Aí eu falei, gente, naquele dia, assim, foi como se o chão tivesse aberto e eu tivesse caindo lá. Porque eu fiquei sem saber o que eu ia fazer. E o tempo todo, Deus falando comigo. Deus falando comigo. E eu lembrei da música que Deus tinha me dado. Ele é contigo aonde você estiver. E aí tá. Aí eu comecei naquela agonia, comecei a procurar várias casas. Da noite pro dia, gente, eu aluguei uma casa, um imóvel, falei com uma outra pessoa pra poder trabalhar no salão dela. Assim, eu comecei a resolver tudo, tudo, sozinha, sem pedir orientação pra Deus. Aí eu fui na casa de uma amiga minha antes de assinar o contrato, exatamente no valor que eu iria gastar pra estar nesse imóvel que eu estou hoje. E ela falou assim, amiga, você tem certeza que você vai assinar isso? Você não acha melhor você rever? E aí, na hora, assim, meu espírito acalmou e eu falei, quer saber? Aí eu desfiz tudo. Aí eu falei, agora eu vou orar. Parti pra oração, comecei a orar. Comecei a orar, buscar, falar, Deus, me mostra, me fala pra onde eu vou, me fala o que eu devo fazer, se eu devo acabar com tudo, se eu devo fechar tudo, porque eu tô aqui, Senhor, pra tudo. Se o Senhor dizer que eu tenho que fechar esse salão amanhã, eu vendo tudo e vou fazer aquilo que você tá me pedindo. E aí comecei a orar. Aí eu lembro que um dia eu cheguei muito cansada de já ter olhado vários imóveis. Uma moça me ligou e falou assim: oi, é um salão de cabeleireiro? O telefone tocou, né? Atendi. Ela é um salão de cabeleireiro? Eu falei, ela, eu queria cortar meu cabelo. Eu falei, quando que a senhora quer cortar? Ela, não sei. Eu falei, então, você precisa me falar mais ou menos, porque assim, se você for cortar pra semana que vem, tudo bem, a gente agenda. Mas se você não souber exatamente a data, eu vou me mudar. E aí, pode ser que eu me mude pra um lugar mais longe e tal. Aí ela já entrou no assunto. Ela, nossa, você vai se mudar pra onde? Eu falei, então, não sei. Ela, você já ouviu falar no bairro Campesina? Aí eu falei, não. Ela, então, por que você não dá uma olhada por cá? Não sei o que, blá, blá. Sei que ela começou a falar, desligou o telefone, não marcou corte, não marcou nada. Desligou o telefone, eu entrei no site e botei Vila Campesina. Apareceu essa casa que eu estou hoje. Quando eu olhei a casa, eu falei assim, gente, muito estranho esse valor. Essa casa, nesse valor, tem alguma coisa de errado. O crente querendo questionar Deus agindo na vida dele. Aí eu entrei, marquei uma visita, vim conhecer a casa. Aí entrei na casa, o rapaz me mostrou a casa. Assim, quando eu entrei aqui, eu já senti algo diferente. Voltei pra casa, comecei a orar. Pedi pra ele fazer a cotação pra me alugar com seguro fiança, enfim. Ele fez toda a cotação, deu um valor lá que eu pensei, falei, meu Deus, não vou conseguir pagar isso. Falei, Deus, eu não consigo. Aí comecei a falar com um monte de gente, porque é assim, quando a gente não coloca a nossa confiança em Deus, a gente fica tentando achar a aprovação e a resposta na opinião das pessoas. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a pedir a opinião dos outros. Eu não fui falar com Deus, tipo assim, ajoelhar e falar, Deus, essa casa aí e tal. Não, eu fui primeiro falar com as pessoas, né? Aí todo mundo falou, não, não vai, é impossível, não faça isso, não vai dar certo, não é pra você, não faz, não vá. Aí eu comecei a murchar. Comecei a falar, eu não sei pra onde eu vou, não sei o que eu vou fazer. E comecei a ficar mais ansiosa, comecei a ficar mais preocupada. Até que um dia o Espírito falou, o Espírito Santo falou dentro do meu íntimo, acalma o seu coração. E eu falei, Deus, como você me pede calma? Eu tenho 4 meses pra sair desse imóvel. Como assim você me pede calma? E aí, eu falei, tá bom, o senhor quer que eu acalme meu coração, né? Então tá, vou acalmar. Aí comecei a orar por esse imóvel. Falei, então, eu vou orar por aquele imóvel. Que pra mim é impossível. Assim, não tem como. Eu não tenho como ir pra lá. Primeiro que eu não tenho dinheiro.
para poder fazer toda a mudança que eu vou precisar fazer. E Deus, olha só, vai aumentar R$ 1.000 do que eu já pago hoje. Olha, não dá. Eu já tava falando isso pra mim mesma. E comecei a orar, entregar nas mãos de Deus. E todo dia eu tava lendo uma oração que eu tenho um caderninho. Todo dia eu tava lendo essa oração. Aí uma cliente foi fazer o cabelo no salão, e ela é da mesma igreja que eu. E ela falou assim, Bruna, vamos numa vigília que vai ter hoje? Aí eu falei, tá bom. Mas sabe quando você fala assim, vamos, né? Falei, não tô nem muito afim, mas vamos. Gente, eu fui pra aquela vigília, literalmente, sem vontade de nada. Eu só fui por ir. Tipo assim, eu fui pra poder não dizer não pra ela. Aí eu fui. Chegamos lá, foi uma bênção de Deus. E aí Deus usou a moça, né, a pregadora da noite, pra falar comigo. E ele literalmente usou ela pra dizer tudo que eu tava questionando. Ela falou literalmente, todas as pessoas que falou pra você que não vai dar certo, Deus tá te pedindo pra você ouvir só ele. Pra você acreditar só nele, pra você confiar nele. Vai dar certo sim. Não escute as outras pessoas. Todos os planos que Deus colocou dentro do seu coração, foi ele que colocou. Então, se ele colocou, acalme. Vai dar certo. Confie em Deus. Por mais que pareça que não vai dar, confia em Deus. Aí eu falei, meu Deus. Falei, Senhor, a resposta que eu precisava. Só que eu sou teimosa, gente. Deus, ele tem muita paciência comigo. Aí eu participei de uma célula da minha igreja e a célula foi toda falando sobre sair do lugar onde Deus tá mandando você sair. Aí eu, já entendi, Jesus. Depois Deus foi lá, usou uma cliente pra falar também comigo. Deus quer que você se mova, se mova, se mova. Aí eu falei, tá bom, entendi. Aí eu liguei pro dono da imobiliária, sem nenhum real no bolso, gente. Eu não tinha nem o dinheiro pra pagar, assim, a prestação a primeira parcela do seguro fiança. Eu falei, Deus, tá bom, você quer que eu confie em ti? Haja pela fé? Tava no hospital com uma amiga minha, mandei mensagem pro corretor. Mandei mensagem pro corretor, não, minto, volta. Estava no hospital com essa minha amiga, eu falei, vamos ali no lugar comigo, a gente veio nessa casa. Chegou aqui, tinha um monte de gente dentro. Um monte de pintor, chegando coisa pra trocar, o gabinete da cozinha. Aí gente, me deu um aperto no coração, falei, meu Deus, alugar a casa. Falei, Senhor, alugar a casa. Falei, perdi a casa. Já me deu vontade de chorar. Aí eu entrei, aí o menino tava pintando. Ele falou, não tá alugado ainda não. Aí eu falei, meu Deus. Jesus, gente, tá pintando tudo. A casa tá mudando tudo. Eu vou pegar a casa novinha. Meu Deus, isso é incrível. Eu não acredito. E assim, nesse momento eu não tinha nenhum tostão pra fazer mudança, pra fazer nada. Aí eu falei, ai meu Deus. Falei, tá bom, sim. Aí mandei mensagem pro corretor e falei, eu quero alugar a casa. Resumidamente, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Na verdade, eu vou dar uma acelerada ali. Eu mandei mensagem pro corretor, na fé, na confiança. Eu sei que dentro daquela semana que eu precisava mudar, eu trabalhei. A minha agenda encheu da noite pro dia, como nunca tinha acontecido antes. Deus sempre proveu o que eu precisava pra me manter no outro lugar. Óbvio que a gente passa por aperto, porque assim, não é porque a gente tá em Deus, que ele tá conosco, que a gente não vai passar por provas. Porque a própria palavra dele diz, no mundo tereis aflição, por isso tem de bom ânimo. Então assim, a gente vai ter aflição. Só que o problema é que às vezes a gente não quer confiar nele, então a aflição aumenta, né? Porque quando a gente confia nele, não importa o que tá acontecendo, a gente descansa e vai, a gente sabe que ele tá conosco. E aí, gente, minha agenda encheu. Eu fiz o dinheiro todo que eu precisava pra mudança, pra desligar as coisas da outra casa, que era pagar contas, né? Uma conta que estava em aberto, que ainda ia vencer. Da água, da luz, enfim, pagar carreto, pagar a pessoa para poder fazer a instalação do lavatório, pagar a primeira parcela que eu precisava pra cá. Enfim, eu fiz todo o valor que eu precisava. Todo o valor. E o valor que eu precisava para pagar o aluguel da outra casa, o Senhor me ajudou a conseguir também. Enfim, Deus fez de um jeito que eu fiquei assim, ó. Eu só ia fazendo as coisas. E ele se movendo e fazendo tudo. Enfim. E hoje eu estou aqui, nesse imóvel. Que foi, assim, Deus queria me trazer pra cá, mas eu estava limitando o agir de Deus. Eu estava limitando aquilo que ele poderia fazer na minha vida. Simplesmente porque eu não estava depositando toda a minha confiança. Então, naquele dia, quando eu peguei o telefone, mandei mensagem pro corretor e resolvi descansar meu coração e confiar, fechar os olhos, literalmente, fechar os olhos e não olhar as circunstâncias que eu estava naquele momento, Deus agiu. Deus começou a se mover, Deus começou a fazer as coisas acontecerem. E assim, eu não precisei me desgastar de uma maneira que eu fosse ficar exausta. Não. Não. Eu até tentei entrar em um outro caminho, mas logo Deus virou e falou assim: Você se mudou, eu quero só que você confie em mim, que você acredite em mim e que você confie. Eu sou o seu Deus, eu sou seu pai, eu sou seu amigo.
Confie em mim. Não precisa se preocupar. Não precisa ficar ansiosa. Não precisa. Eu não trabalho na ansiedade. Descansa teu coração, porque eu sou Deus. E eu sou Deus que pode fazer além daquilo que você imagina, além daquilo que você está pensando. E o tempo todo, eu sentia no meu coração isso. Só que eu tinha a dificuldade de fazer. E quando eu entendi e comecei a descansar, Deus começou a agir. Porque ele já vinha me dando sinais, ele já vinha falando comigo, ele já vinha usando pessoas, ele já vinha dizendo, você vai sair daqui. E gente, é tão assim, tão louco, que tinha uma casa do lado da casa que eu morava. Os vizinhos se mobilizaram para falar com o dono e ele não conseguia ir lá. Ele não conseguia, passou um mês, eu fiquei um mês ainda esperando o homem aparecer. Pra você ver a teimosia, porque às vezes a gente é muito teimoso, a gente é teimoso demais. E aí eu fiquei esperando, pois no dia em que eu fechei o contrato dessa casa, no dia seguinte o cara apareceu. Aí eu falei, moço, eu te esperei até a semana passada. O senhor não sabe como eu te esperei. Mas eu entendo uma coisa, não era pra ser. Porque se fosse, você estaria aqui no dia seguinte. Realmente, Deus quer me mover. Deus quer que eu vá para outro lugar. Então, assim, foi um vídeo que era para mim começar a falar sobre a minha mudança. E eu quis compartilhar com vocês a experiência que eu estou vivendo com Deus. De confiar nele, de acreditar nele. E de entender que, assim, você é uma mulher solteira, mas você tem Deus. Ah, eu ainda não casei, você tem Deus. Confie em Deus. Nada que Deus coloque no seu coração, você ore e ele confirme, não vai acontecer. Porque se ele confirmou, se ele deu certeza pra você, vai acontecer. Eu só quero te dizer uma coisa. Você é uma pessoa solteira, uma mulher solteira, mas você tem Jesus na sua vida. Você não tá sozinha. Não fique com o pensamento de que você é solitária, não. Enquanto você caminhe no processo até o dia do seu casamento, caminhe com a certeza de que Cristo está com você. E ele vai estar até após o seu casamento. Porque é isso que a gente deve fazer. Confiar em Deus e trazer ele tanto para perto, a presença do Espírito Santo tanto para perto, que a gente vai entender que a gente tem ele para todas as coisas. E que o momento que a gente está solteira naquele momento. Mas a gente tem o nosso melhor amigo, que é Jesus. A gente tem o Espírito Santo, nosso Consolador, aquele que traz a paz que excede todo entendimento. Gente, eu tô vivendo uma paz dentro dessa casa que eu não consigo explicar. Assim, tudo é o dobro. Tudo é literalmente o dobro do que eu iria pagar na outra casa. Mas, assim, eu tô tão em paz que eu não consigo explicar em palavra pra vocês. Eu sei que Jesus está comigo e sei que ele tá nesse lugar, sabe? E eu sei que agora chegou o momento de eu poder, sabe, desfrutar do cuidado dele de uma maneira como eu nunca vivi antes. De desfrutar da presença dele como eu nunca vivi antes. Porque, assim, ele se mostrou pra mim de uma maneira tão linda, tão grandiosa, que eu não consigo nem explicar em palavras. Eu só sei que você deve confiar em Deus e acreditar que ele está contigo. Não importa o que você esteja passando, não importa o que esteja acontecendo. Descanse seu coração. Ele é seu melhor amigo. Ele é nosso melhor amigo, entendeu? Ele é nosso companheiro. Você pode falar com Deus o que você quiser. Ai, Deus, eu tô hoje num dia, entendeu? Que qualquer momento desse eu vou trazer um assunto que às vezes as pessoas ficam, ai, mas eu vou falar disso com Deus. Vai falar de tudo. Você vai falar com Deus, com o Espírito Santo, você vai falar. Porque é isso que ele nos pede, que nós fale, que nós traga ele, que nós, sabe, crie um laço de amizade com Cristo tão grande que você vai conversar sobre coisas assim que você conversaria às vezes com a sua amiga, mas você tem Cristo para conversar e é bobagem você achar que ele não tá te escutando, porque ele está te escutando, ele ouve. Ele ouve coisas simples que você fala, tá bom? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês a casa, pra vocês conhecerem um pouquinho. Bom, gente, eu virei que é pra vocês verem aqui a entrada. Eu vou botar uma foto no vídeo. Aqui é a nossa salinha. Se entra, a primeira coisa que você vai ver é isso aqui. Aqui tem a televisão que também, gente, isso daqui foi presente. Eu não comprei. Foi presente de Deus. Aqui sabe que eu já tô sonhando em mudar muitas coisas, né? Mas, enfim, eu já sou muito grata a Deus por tudo isso aqui. Aqui é a nossa sala. Aí, entrando aqui, vai chegar na sala de depilação. E é onde eu faço design de sobrancelha também. Ela é bem menorzinha do que a outra. Tem algumas coisas ali ainda no chão, porque não deu tempo de prender ainda. Aí, vindo aqui, tem essa porta. Aqui é o banheiro. Aqui é o banheiro.
Gente, é muito estranho gravar com o celular deitado. Não pode se mexer muito, senão desfoca. Aqui é a parte onde fica o cabelo. Fica o meu lavatório. Meu vapor de ozônio. Ali o negócio pra tirar foto, as duas cadeiras. O espelho ainda tá no chão, seria pra ser colocado hoje. Mas, meu carrinho aqui. Mas o rapaz não apareceu, acredito que ele não venha. E aqui é a minha casa. Eu fiz tudo dentro da cozinha. Mas por quê? A única parte que tem... Deixa eu acender a luz. A única parte que tem azulejo é essa daqui. Aí eu resolvi fazer tipo uma kitnet, entendeu? Aqui no canto é onde fica a parte da cozinha. Aí ali a minha área de estudo. Coloquei a minha cama aqui, meus leãozinhos. Aqui meu guarda-roupa. Eu quero mudar isso aqui, gente. Vou mostrar pra vocês depois como vai ficar. Mas essa arara aqui foi eu que fiz com... Eu desmontei uma mesa. Aí isso aqui era um cabo de varão de cortina, sabe? Que aí eu coloquei as roupas aí penduradinhas. Aí aqui fora tem aqui ainda a varanda, a lavanderia aqui. Ainda tem um monte de caixa. Tem umas baguncinhas aqui também. E ó, e aí tem essa parte aqui. Que lá naquele canto eu quero fazer um sofazinho de pallet, colocar umas lâmpadazinhas pra ficar um ambiente bem legal. E é isso, gente. Olha, eu tô muito... Eu não sei pra onde olhar pra lá. Eu tô muito grata a Deus por estar vivendo essa nova experiência com Ele. Aqui que não é sobre coisas, sabe? Não é sobre uma casa, não é sobre... Sabe? Não é sobre isso. É sobre entender que... É sobre entender que quando a gente tem Cristo na nossa vida, tudo muda. A minha vida era uma, quando eu não tinha Jesus. Quando eu saí de casa com os meus 16 anos, eu saí uma adolescente muito revoltada, uma adolescente que brigava com o mundo, que achava que ia conseguir as coisas na força dela. Eu fui morar no Rio de Janeiro, eu sofri muito, muito, passei por muita coisa naquele lugar. E tudo porque eu queria viver um sonho que eu tinha dentro do meu coração. Graças a Deus, Deus ainda cuidou de mim, sabe? Ainda foi misericordioso. Foi lá, inclusive, que eu voltei para os caminhos de Deus, porque eu, na adolescência, o meu pai e minha madrasta me levavam para a igreja, mas eu era muito revoltada, então eu não me entregava. Foi lá que eu me entreguei realmente para Cristo, foi lá que eu vivi experiências extraordinárias com Deus. Foi lá onde eu me batizei, mas foi lá onde também eu passei por muitas dores. Mas quando o meu tempo acabou no Rio de Janeiro, Deus me trouxe de volta para São Paulo e eu fiquei pensando, meu Deus, mas o que eu vou fazer em São Paulo? Mas hoje eu olho pra minha vida e eu penso, caraca, como as coisas passam, né? Um dia eu não tive nada, eu já morei numa casa que eu dormia no chão, eu já morei numa casa que tinha rato, e assim, quando eu olho assim, eu falo, caraca, eu não, eu não consigo ver outra coisa a não ser a vontade de Deus sobre a minha vida, porque eu não conseguiria nada do que eu tenho hoje se não fosse Ele, se Ele não tivesse me ajudado, se Ele não tivesse cuidado de mim. Porque quando eu vivia no mundo, gente, eu só vivia triste, eu só vivia pra baixo. Eu fazia coisas pra poder tentar me preencher e eu nunca era preenchida. E hoje eu adoro ficar na minha casa, ler os meus livros, ler a palavra de Deus, às vezes receber uma amiga aqui. E eu me sinto completa com a presença dele. E eu via o quanto a minha vida sem ele era vazia. E não é, eu volto a dizer, não é sobre uma casa, não é sobre coisas. Até porque um dia a gente vai embora e tudo isso aqui fica. Mas é sobre a presença dele. É sobre o cuidado dele. Sobre o amor de Cristo. Sobre o amor que ele tem por nós. E que eu não consigo, sabe? Não consigo dizer pra vocês, expressar em palavras o quanto é bom. O quanto é bom ser dependente de Deus. O quanto é bom confiar nele. O quanto é bom ter ele como nosso melhor amigo. É a melhor escolha que a gente pode fazer na vida. Ai, olha, esse vídeo ficou longo, ficou maior do que eu pensava, mas se eu puder deixar uma palavra pra você no dia de hoje, seria em Lamentações 3, que foi uma palavra em que eu
que Deus colocou no meu coração um dia antes da minha mudança da outra casa. Eu tenho ela escrita num espelho, que tá lá na sala. E um dia antes de eu me mudar da casa, eu li essa palavra, e quando eu cheguei na igreja, foi a primeira palavra que foi ministrada naquele dia. Que está em Lamentações 3, 22, 23 e 24. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Eu não faço a menor ideia do que você pode estar vivendo na sua vida hoje. Não faço a menor ideia o que você está sentindo. Eu sei que ser uma pessoa que mora sozinha, ser solteira, ainda não ter casado, não ter construído sua família, muitas vezes é algo que é muito doloroso. Às vezes a gente olha as outras pessoas vivendo e fica pensando, meu Deus, será que vai chegar a minha vez? Vai chegar a sua vez. Mas eu quero te dizer algo, enquanto você não vive essa nova fase da sua vida, aproveita, viva a sua fase de agora, a sua fase de ser solteira, mas ser uma solteira que está com a presença de Deus. Uma solteira que tem o melhor amigo incrível, que é dono do mundo, que te ama mais do que todas as coisas, que vai cuidar de você, que vai te direcionar, que vai te guiar, que vai transformar a sua vida e que vai te preencher de uma maneira que você nunca, nunca, nunca foi preenchida antes. Nada, nada que tenha no mundo lá fora vai te completar tanto como a presença de Deus nos completa. Busque a Deus e entenda que Ele é seu melhor amigo. Ele está com você todos os dias da sua vida, todos os dias. E enquanto você está nessa fase de ser uma mulher solteira que mora sozinha, entenda, você não está sozinha. A presença de Deus está em tua casa. A presença de Deus está contigo e Deus é o seu melhor amigo. E no dia em que seu esposo chegar, que sua família chegar, Deus vai continuar lá. Ele vai continuar com você. E que você possa ter o prazer de convidar a Deus para fazer parte da sua vida como uma mulher casada também. Assim como Ele esteve na sua vida de solteira, Ele vai estar na sua vida de casada. Que você possa chamar Cristo para caminhar contigo. Que você possa chamar Cristo para ser o seu melhor amigo e para te ajudar a viver esse processo. Que é morar sozinha, que é ainda estar solteira, mas que nesse tempo Ele possa te ensinar o que Ele deseja de você. Que Ele possa te preparar para viver o sobrenatural de Deus. Tá bom? Bom, é isso. Um beijo no coração de vocês. Eu tô muito feliz. Eu vou colocar a foto da casa na frente para vocês darem uma olhada. E uma coisa que eu vou dizer mais uma vez. Confie em Deus. Peça ao Espírito Santo que Ele traga a presença de Deus para sua vida hoje. E que Ele possa ser o seu melhor amigo. Todos os dias quando você acordar, fale, bom dia Espírito Santo. Como será o nosso dia hoje? Converse com Ele no decorrer do seu dia. Fale para Ele das suas frustrações, daquilo que te incomoda, daquilo que te entristece. Converse com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo todos os dias. Converse com o Espírito Santo todos os dias. Peça a Ele que Ele seja o seu amigo. Peça a Ele que Ele faça parte do seu dia. Pergunte a Ele o que vamos fazer hoje, o que vamos comer, o que vamos escutar. Pergunte. Traga Ele para perto, porque Ele quer estar perto de você. Ele quer te ouvir, Ele quer ouvir você chorar, você desabafar, você dizer que não aguenta mais, que, enfim, Ele quer ouvir tudo. E pode ter certeza que Ele vai confortar o teu coração. Tá bom, minhas princesas e meus príncipes também, tá? Um beijo, gente. Até o nosso próximo vídeo, que eu ainda não sei quando vai ser. Mas, enfim, eu só agradeço a Deus por tudo. Tchau.